Essa semana nós falamos sobre os problemas de audição, você lembra? Como é que a gente identifica, quais são os sintomas simples que podem indicar um problema grave. Bom, mas além dos ouvidos, a cabeça e o pescoço merecem atenção também como um todo. Então hoje a gente vai descobrir quais situações são as mais amenas, as mais tranquilas e o que requer orientação médica imediata. E para isso eu recebo um médico que eu realmente tiro o chapéu. Alguém me perguntou lá em cima: Doutor Edson Monteiro, eu falo, gente, ele é fantástico. Se não for o melhor, um dos melhores médicos que eu conheço, porque ele é completo, porque ele é atencioso, porque ele não é aquele médico que olha um detalhe, não. Ele olha tudo e ele entende do nosso corpo como todo. Isso é maravilhoso. Não à toa, ele é supervisor da residência e do serviço em otorrinolaringologia do Hospital Santa Marcelina e nosso amigo. Seja muito bem-vindo, doutor Edson Monteiro. Senta aqui. Prazer é nosso. Obrigada mais uma vez. Obrigado. A doutora Edson chega aqui, a gente abusa. Todo mundo quer uma consultinha. Né? Eu já fiz a minha. Doutora Edson, vamos lá. A gente aprendeu essa semana que a nossa audição ela é muito mais sensível do que a gente imagina. A gente precisa cuidar, evitar barulhos em excesso e que lá na frente pode ser que a gente tenha mesmo, né, uma perda auditiva. Mas existem outros problemas comuns na otorrinolaringologia. Com certeza, muitos. Até fiz uma listinha, né? Mas como você já, na sua chamada, você falou, eu peguei uma colinha aqui de uma preceptora do nosso serviço, lá do Santa Marcelina, a doutora Graziella, carinhosamente chamada de Gazu, a gente chama ela de Gazu, e ela colocou uma coisa alertando sobre aquilo que você acabou de falar da deficiência auditiva. Ela colocou aqui para mim, aqui, doutor Edson, parabéns por a gente estar aqui com a Cláudia na Rede Vida. E eu vou ler isso aqui. Ela colocou assim: sempre acho legal falar de atraso de linguagem, porque além de otorrino, ela é foniatra também. E otites maltratadas podem evoluir para colisteatoma, que é um tumor do ouvido, né, que destrói o ouvido. Então, essas otites maltratadas, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é assim: em fevereiro de 2021, saiu um artigo interessante com 63 mil crianças na Polônia, né? Avaliaram a acurácia, quer dizer, a fidedignidade, se correspondia mesmo à percepção dos pais em relação ao diagnóstico de perda auditiva dos seus filhos, das crianças, né? E o que aconteceu com isso, com esse estudo? 19 a 21%, o valor preditivo positivo foi muito baixo. Quer dizer, os pais, eles perceberam que tinha alguma coisa em 20% na média das crianças, 80% não sabiam. Então, ela alerta aqui que seria interessante eu colocar aqui no programa, mostrando como é importante a avaliação do otorrino nas crianças, porque oftalmologia é muito claro que a criança não está conseguindo ler e tal, mas a audição, às vezes, a criança está com alguma dificuldade auditiva e ela vai indo lá para o fundo da classe, é colocado lá numa outra situação que precisa ter uma avaliação. Muitas vezes não dá para saber que a criança tem um problema auditivo, acha que a criança se isola, ou a criança tem até algum probleminha comportamental e, na verdade, ela não está conseguindo interagir. E tem um problema mais sério, porque a audição ela é tão importante quanto a visão. Só que a audição tem um plus, que é a questão da emoção. A criança, se ela ouve pouco menos, ela tem dificuldade de abstrair, porque a criança que ouve menos, ela tem uma vida mais concreta. Ela abstrai menos. Então, é muito importante essa questão. Aí vão me perguntar, né? Mas não faz o exame da orelhinha na maternidade, porque isso é lei federal e lei estadual e municipal, né? Infelizmente, algumas maternidades não fazem, mas isso também não é definitivo, porque mesmo que você veja que a criança nasceu bem da audição, mas é só uma parte do ouvido que é avaliado. Todo o sistema auditivo depois, que depende de maturidade das vias auditivas que vão para o cérebro, isso vai acontecendo durante o primeiro ano de vida. Então, essa avaliação eu estou alertando vocês que estão nos assistindo, que essa avaliação deve ser feita como se faz uma avaliação no oftalmologista, o pediatra também poderia estar pedindo para avaliar o otorrino, porque às vezes examina e não vê nada, mas entendeu? Bom, e aí, que tipo de exame deve ser feito e a partir de que idade? Para cada faixa etária é um tipo de avaliação, né? O pequeno, ele faz um exame chamado audiometria de tronco, né? Que é pela sigla chamado BERA, né? Que é em inglês o nome da audiometria de tronco cerebral, que não depende da criança responder. Precisa ter uma certa maturidade do sistema auditivo, né? Antes só se fazia acima de 6 meses, hoje já se faz precocemente também.
Então, para ver se o nervo auditivo e as vias que vão até o cérebro, que é a área de Brodmann aqui da área temporal, do núcleo da audição, para ver se está tudo íntegro, se está tudo acontecendo como deveria acontecer, ou se tem algum atraso. Às vezes há atraso, mas isso também depende da maturidade. Então a criança vai amadurecendo umas diferente da outra. Isso é importante para a linguagem. Muito importante, porque a gente falou, né, que a perda auditiva, ela pode gerar quadros seríssimos de doenças mentais, assim, de isolamento, de depressão, né, de ansiedade. E é um exame que não é invasivo. Pois é. Né? É um exame que coloca um fonezinho e a criança não precisa responder, que é um exame automático. Então, começar alertando para isso, né? Bom, esse foi o primeiro alerta dessas doenças que a gente tem que dar bastante atenção, tá? Então, o primeiro é você prestar atenção nesse sintoma aí, né, ou nessa possibilidade de fazer o exame. Tem gente que tem uma tosse, e eu me lembro até de alguns, vieram na minha mente, assim, a vida inteira. Fala e dá aquela tossidinha, né? Tosse pode ser um problema? A tosse, procura-se muito otorrino por causa de tosse, né? Além do pneumologista, né? A tosse tem vários fatores. Hoje mesmo, no meu consultório, atendi 2 pacientes com tosse crônica, né? Então, você tem que... eu sempre falo, como a gente ensina médico, né? A gente está no serviço, no hospital escola, no serviço acadêmico, tem faculdade de medicina, tudo no hospital. A gente sempre orienta lá no nosso serviço na residência que o otorrino não é só ficar olhando o ouvido, examinando o nariz e a garganta. Tem que ter um estetoscópio, ao escutar o pulmão, ver se não tem um chiado na base de pulmão. Então, ver causas de pulmão. E aí, se você detectou, você tria para o pneumologista para ele fazer uma coisa mais plena, né? Mas a tosse, então, pode ser de origem pulmonar, mas pode ser também uma sinusite, que você não tem sintoma nenhum, porque a pessoa acha, Cláudia, que sinusite é dor de cabeça, né? Ou nariz entupido, secreção, é um dos sintomas mais importantes da sinusite, né? Mas não só, às vezes é uma simples tosse, tosse seca. Então, por quê? Porque está havendo uma descarga de secreção lá por trás do nariz. Muitos aí que estão nos ouvindo vão entender que é o seu caso, né? Vai se enquadrar dentro desse quadro clínico. E aí você, com uma raio-x não adianta. Raio-x 6 da face está mais de 40 anos que não se usa mais, mas ainda existe pronto-socorro que ainda pede raio-x 6 da face. Aquela chapa de 6 da face que é um exame simples, não resolve, é a tomografia. Ou então aquela nasofibroscopia. Você detectou a sinusite, trata e a tosse some. Mas também tem o refluxo. A maior parte, antes era exclusivo o gastroenterologista que recebia os pacientes com refluxo, porque era aquele sintoma de dor na boca do estômago, né? Ou algum sintoma gástrico-intestinal, né? E aí hoje, muita tosse e o problema é refluxo. E a gente, por aquele exame, a gente detecta sinal, manda fazer endoscopia, detecta o problema e pede para o gastro trabalhar esse problema do paciente. Eu tenho ouvido muita gente falar que está com um pigarrinho no fundo da garganta. Então. E também pode ser refluxo, então, né? Então, você falou uma coisa que é muito importante, olha. Muitas vezes ninguém valoriza o pigarro, né? Ah, eu tô com pigarro. Não, toma esse remédio. Ou uma tosse, né? Seca e não sabe. Ou rouquidão, né? Então, acha que, não, toma um xarope, qualquer coisa. E o pigarro, que é o que menos chama atenção. Gente, precisa ver o que é isso. Que isso pode ser uma coisa, até pode ser um refluxo, mas pode ser o começo de um tumor de prega vocal, que o povo chama de corda vocal, mas o termo correto é prega vocal. Então, muitas vezes, o único sintoma é um pigarro, que a pessoa não tá um pouco rouca. Outro dia, eu vi um caso, né, de uma paciente que passou 3 vezes no pronto-socorro. Uma hora ele deu um xarope, outra hora ele deu corticóide, e fica assim, ao invés de pedir uma avaliação por um otorrinolaringologista. Tá, atendeu, fez aquele primeiro atendimento, viu que é alguma coisa daqui, encaminha para o otorrino. Eu acho que aqui hoje nós estamos muito chamando a atenção que o otorrino precisa ser acionado nessas questões, né? Aí, quando chegou para mim, no ambulatório do hospital, fiz um exame imediatamente e vi um tumor na prega vocal. Uma moça de 30 anos, entendeu? Olha, se ela continua se tratando, ela perde a chance de curar, porque o tumor de corda, vou usar o termo corda vocal que todo mundo entende aí, a prega vocal. O tumor, quando ele é bem no começo, você trata com cirurgia ou até um procedimento oncológico maior e cura, né? Não tem maior repercussão, cura.
Agora, se você deixa o tempo passar e vai dando remédios que não resolvem nada, então você vê, você alertou para uma questão... Mas foi muito bom você tocar nesse ponto, porque a gente está vivendo uma sociedade, não vou nem falar que é a nova geração, mas a sociedade toda muito imediatista, né? E a gente quer ir no pronto-socorro, pegar um remédio, já ficar bem e não fazer o tratamento adequado. Porque tratamento, às vezes, é de longo prazo, às vezes você vai fazer um tratamento por meses, né? Mas a gente precisa resolver a causa a fundo e não ficar só no remedinho que tira o sintoma na hora. Outro caso, por exemplo, vou falar de tontura. Nós temos uma professora de labirinto no nosso serviço que é muito boa, a Eliane, que até me deu algumas sugestões. Professora Eliane. Então também a gente aprende muito com as aulas dela quando a gente reúne a equipe. Hoje eu atendi uma pessoa, tem vários... eu tenho tontura, aí vai e toma um remédio para circulação. Mas você não fez uma verificação do que seja, de fato, o problema. Às vezes não é problema circulatório. Tem vários fatores, às vezes são os cristais do labirinto, às vezes é uma alergia alimentar. Mas você veja só hoje, por exemplo, vou usar o que eu atendi hoje de novo, né? Uma senhora com 80 e poucos anos, foi no consultório com a filha com tontura. Aí eu examinei o labirinto, não vi distúrbio labiríntico, mas eu vi a pele dela um pouco seca. Eu falei, a senhora toma água? A senhora bebe água? Ela falou, eu bebo, tanto que eu faço muito xixi, então eu bebo muita água, né? Ou se entra, se sai é porque entra. Uhum. Eu falei, e que cor que está a sua urina? Ela está muito escura. E a pele é daquele jeito. Então, o que a gente sabe que a pessoa com mais idade, ela toma menos água. Tem menos sede também, né? Menos sede também, toma menos água. E o organismo, ele naturalmente, com a idade, ele vai perdendo líquido, a porcentagem de líquido no organismo vai diminuindo e nós vamos também acidificando o nosso corpo. Porque o corpo pode ser ácido ou básico, alcalino ou ácido, tá? Não sei se eu estou dificultando, mas assim, quanto mais acidificado fica o nosso corpo, mais chance a gente tem de ficar doente. Aí vem as tonturas, vem doença degenerativa, câncer. Então, a gente precisa checar. Quando a gente está lidando com uma pessoa de mais idade, ver se ela está, primeira coisa, está ingerindo água? Quanto de água? Vocês entendem por que eu sou chata? Todo intervalo eu falo assim, vai tomar um copo de água? Sempre. Porque tem que tomar, e se eu não ficar lembrando, eu sei que você esquece. E olha, e uma coisa assim, que vai te fazer bem, né? Todo mundo pode fazer isso, principalmente acima de 40 anos de idade. Eu faço isso. Uma colherinha de bicarbonato de sódio, esse de cozinha mesmo, rasinha de café, 1 litro d'água, certo? E uma pitadinha de sal, não sal de cozinha, sal do Himalaia, pitadinha. Porque o sal do Himalaia, ele não aumenta a pressão arterial. Uhum. Ele tem 40 elementos químicos lá dentro, não é cloreto de sódio apenas. Você faz isso, chacoalha e toma. Isso vai te melhorar a condição metabólica do seu organismo. Ele alcaliniza o seu corpo. Maravilha. Então isso deve ser feito, né? E ingerir água. Né? Bastante água. Bom, a gente vai voltar para continuar a nossa conversa. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar que me encafifa. Às vezes eu vejo pessoas que têm ou um pigarrinho ou uma tosse frequente, constante, e que eu queria saber se isso pode ter um fundo emocional ou se realmente está sempre ligado a alguma doença, tá? Ok. Então eu volto já. Doutor, tem gente que conversa assim, ó. O tempo inteiro. Aí eu fico pensando, será que essa pessoa tá com vício disso? Ou ela tá com problema mesmo? Tem gente viciada nesse... O mais comum é o refluxo, né? Mas o pigarro também, aquela sensação de ter um corpo estranho. Tem muita gente que sente, parece que eu tomo um comprimido, parece que ele entala, né? Não entala não, né? Ele desce, mas a pessoa fica com aquela sensação. Primeiro tem que ver se ela está se hidratando. A faringe precisa de hidratação, né? E também a questão da ansiedade. Nós estamos numa época aqui que haja ansiedade, né? As pessoas ficaram ansiosas, presas em casa, problemas emocionais. Isso já é clássico na psiquiatria, né? Uhum. A somatização, né? A doença psicossomática. Então, muitas vezes você faz o exame, vê que não tem nada, depois que você teve certeza que não tem nada orgânico, quer dizer, presente ali, não tem nenhum problema gástrico, alto e tal, aí você pode tratar até com ansiolítico ou a pessoa procurar ajuda psicológica e tal, né? Existe sim. Eu observo que as pessoas ao longo da vida, elas vão mudando o tom de voz, né? A gente até ouve assim, essa é uma pessoa mais idosa, essa é uma criança. Mas algumas pessoas têm uma mudança muito rápida, né? E começa a falar mais. É como se tivesse com algum problema. Não sei, eu já até ouvi falar que é uma flacidez na faringe, nas cordas vocais. Chama-se laringe senil. Né?
Então, como qualquer parte do nosso corpo, existe aquela menor tonicidade, menor função da musculatura, né? A laringe, onde a gente fala, ela tem vários músculos. Tem músculos externos, que a gente chama de extrínsecos, no pescoço, desde esse daqui, o esternocleido, e vários músculos na frente da laringe. E tem os intrínsecos, dentro da laringe, que faz a movimentação da prega vocal, faz a laringe subir e descer, né? Então, assim, com a idade, qualquer musculatura, se você não se alimenta direito, não toma líquido, que o músculo, para sua tonicidade, precisa de hidratação e precisa de atividade. Você precisa fazer academia para o seu músculo. Então, procurar cantar, procurar fazer um karaokê, entendeu? Olha que legal, não sabia disso. Então é importante a gente exercitar a nossa voz. Sim, porque senão você vai tendo o que se chama laringe senil. Ela vai degenerando, ela vai ficando com menos capacidade de fazer a voz se projetar. Por isso que a gente vê cantores que permanecem com aquela voz linda até o fim da vida. Exercício vocal a vida inteira, exatamente. Exercício vocal é importante. Importante. Não só para os cantores. Toda a musculatura do nosso corpo tem a sua área de exercício, né? Aí seria a fonoaudióloga. Já o fisioterapeuta seria o corpo de uma forma geral. Então é importante, sim. Joia. Enxaqueca. Esse é um tema que quando a gente fala, chovem perguntas por aqui. Parece que a turma tem muita dor de cabeça. A enxaqueca pode ser causada por algum problema de nariz, ouvido, garganta? Então, a enxaqueca é um compêndio só de enxaqueca, né? Então, quem mais trata enxaqueca é o neurologista, né? Que tem as enxaquecas de origem vascular, né? Que vasodilatação do vaso, a pessoa tem aquela enxaqueca lancinante, tem as drogas controladas até para tratar a enxaqueca. Agora, existe na parte da otorrino, chega muito dor de cabeça, né? Muita enxaqueca, né? Muita dor de cabeça de uma forma geral, cefaleia, a gente fala em termo médico. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça específica, né? Que ela tem uma aura, a pessoa sabe que vai ter enxaqueca, como se fosse uma epilepsia. É um tipo assim que funciona a enxaqueca. Muitas vezes, eu vou lembrar um fato, até a gente produziu um trabalho uma vez, há uns 20 anos atrás, publicamos até, da pessoa que era tratada. E não foi um caso só, não. Para a gente produzir um trabalho, a gente tem que ter várias pessoas, né? Um número de pessoas. E a pessoa tratando de enxaqueca, tratando e não resolvendo, quando foi ver, tinha um desvio de septo. E a pessoa não tinha obstrução nasal. Você vê como é importante a avaliação do otorrino, né? Aí fez uma avaliação, tinha um desvio de septo importante, impactando o nariz. Mas ela não era um... Ela não percebia? Sabe por quê, Cláudia? Ter desvio de septo não quer dizer que você terá problema respiratório. O desvio, para ele ser... Você pode ter o desvio de septo e ele não está prejudicando a respiração. Depende da altura que está esse desvio. Mas o desvio pode ser um causador de dor de cabeça, de enxaqueca, de origem nasal. Aí você detectou isso, você corrige esse desvio, porque é um procedimento cirúrgico, a pessoa se livra da enxaqueca. Para de tomar os remédios de dor de cabeça. Isso é Gente, impressionante. Agora tem outra questão, nós já falamos no seu programa outras vezes, que procura muito otorrino. Doutor, eu acordo com uma dor de cabeça, é a tal da apneia, né, Cláudia? Porque a pessoa pode ter apneia por flacidez da faringe, então ela dorme à noite, a pressão arterial dela sobe, porque há uma sobrecarga cardiocirculatória, há a produção de hormônios pela suprarrenal, aldosterona, e a renina pelo rim, que aumenta a pressão arterial durante o sono. Você só vai detectar isso se o cardiologista fizer aquele mapa de pressão arterial. Fica com aquele aparelhinho de um dia para o outro. Não é o Holter, é aquele que fica o manguito, né? Aí você vai ver que tem um pico de pressão alta durante a apneia. Aí a pessoa eu acordo com dor de cabeça, depois ela vai melhorando. É um fato que o otorrino também tem que intervir. Ou faz uma cirurgia para melhorar a flacidez da faringe, ou usa o CPAP, que a gente já falou várias vezes aqui. Perfeito. Olha, eu ficaria batendo papo com o Dr. Edson Monteiro o dia todo, porque aqui é uma fonte de conhecimento. Mas eu quero mais do que isso, eu quero indicar para que você procure o Dr. Edson Monteiro. De verdade, gente, que médico maravilhoso. E pode ser por telemedicina, tá? De qualquer lugar do planeta. Então, onde você estiver assistindo. Vou passar os contatos aqui, olha. O telefone, que é mais fácil, anota aí, é o 11 2950 2339. 11 2950 2339. Se você quiser mandar um e-mail, edsonmonteiro@santamarcelina.com.br.
Doutor, muito obrigada. Até a próxima. É sempre uma alegria te receber. Alegria Beijo de pra estar toda a aqui. sua família, Obrigado. tá bom? Obrigado. Vamos continuar? Gostou da pauta? A gente ia falar outro dia, não falou? Hoje a gente falou aí, que coisa boa, né? Porque com conhecimento a gente vive cada vez melhor. E não esqueça, toma água, tá?